Olá a todos. Agora nós vamos estar apresentando um trabalho desenvolvido na disciplina de Banco de Dados 2, que foi constituído o desenvolvimento de um sistema de gestão de consultas de uma clínica médica. Pode passar. Os integrantes do grupo sou eu, Aline, Helena e Natália. Primeiramente, eu vou introduzir o conceito do que é um sistema de gestão. É um tipo de sistema capaz de padronizar práticas e procedimentos, mapear os processos e identificar os recursos necessários para desenvolver, atingir, analisar criticamente e trazer aperfeiçoamento para a finalidade a qual pertence. O seu principal objetivo vai ser fazer o usuário a conseguir atingir as métricas propostas. Pode passar. Agora, fazendo uma breve apresentação do sistema. Pode passar. O sistema desenvolvido foi nomeado de MEDION. Ele foi projetado como produto viável mínimo de um sistema de gestão de consultas, o qual vai permitir realizar as principais operações básicas, sendo a inserção, a leitura e a exclusão de dados. Sua principal finalidade é contribuir de forma significativa para melhorar o atendimento e a qualidade nos atendimentos médicos prestados. Também é de suma importância destacar as características principais do projeto construído. Ele foi desenvolvido para ser utilizado na web. As telas que o usuário pode visualizar para interagir com a aplicação, ou seja, o front-end, ele foi desenvolvido na linguagem HTML, CSS e JavaScript. Já o back-end, aquilo que está por trás da aplicação, foi desenvolvido na linguagem PHP. Pode passar. Agora eu vou estar abordando um pouco sobre a arquitetura do sistema. Então, nosso sistema, basicamente, conforme já foi mencionado um pouco pela Aline, ele é constituído, do front, a nossa interface. Esse front, ele faz uma ligação com os controllers, em que os controllers, eles, dado certo banco que for utilizado, ele chama o Cassandra ou ele chama o back do MongoDB. Então, nós temos dois módulos diferentes, independentes, para o back-end, em que cada um chama o seu próprio SGBD. Nós vamos ver agora eles em prática. Então, começando pelo Mongo, o MongoDB, ele é um banco de dados orientado a documentos, tá? Ele é de código livre, e é importante destacar que os seus dados, eles são estruturados no formato JSON, em que ele é composto por uma dupla de chave e valor, sendo essa chave o nosso atributo, e o valor, ele pode ser uma string, um array, ou até mesmo um objeto, um número, tá? Então, essas são as suas principais características. E agora, vou estar mostrando ele em nosso código aqui, mas vou começar citando sobre o nosso controller. Quando o front-end, ele chamar, por exemplo, ele quiser, requisitar o MongoDB, então aqui, essa vai ser o arquivo onde é setado, que vai chamar nosso back-end do MongoDB. Ao chamar o back-end, nós vamos também ter controles aqui dentro, em que, por exemplo, quando a gente for fazer o cadastro de um paciente e de um prontuário, ele vai fazer todo o tratamento aqui, quando a função for, por exemplo, de inserir, ele vai setar os valores que está vindo lá do nosso formulário, ele vai criar uma conexão, ele vai chamar o serviço de paciente prontuário e ele vai chamar a função aqui dentro desse serviço.
Vou mostrar aqui a nossa classe de conexão, que é onde realmente acontece, né, a integração com o MongoDB. Nós passamos aqui todos os valores de admin, a senha, em qual local que está sendo operado. Nós estamos aqui selecionando qual o banco de dados, que é o Medion, que nós setamos. E caso tiver algum erro de conexão, ele vai lançar uma exceção e vai mostrar que o database não foi conectado. Vou mostrar aqui também como exemplo, aqui no nosso Persistem, tem a nossa função, né, de inserir paciente e o prontuário. E aqui estamos setando todos os valores que a gente tinha definido anteriormente. Aqui nós criamos um documento e é aqui que acontece a chamada dentro do, né, a inserção mesmo dentro do MongoDB. É importante destacar que para fazer toda essa conexão, essa integração, nós utilizamos uma biblioteca, um driver em PHP, né? Então, nessa biblioteca nós conseguimos ter acesso a esses métodos que facilitam bastante na integração. Agora aqui dentro, já operando no localhost, nosso servidor aqui, né, nós temos essa tela principal, onde podemos fazer o cadastro aqui, e caso já tiver um usuário cadastrado, nós vamos para essa tela de login. Então, vou até já mostrar aqui a execução dentro do banco. Nós temos esse usuário aqui, olha, com o CRM 252548, com a senha 1234. Vou estar fazendo aqui o login. Entrando. E aí, redirecionado, bem-vindo, doutora Ana Maria Gonçalves. Nós vamos ter 3 telas para acessar, uma tela de pesquisa, a tela de paciente, para a gente cadastrar um paciente, e a tela de consulta também para ser realizada uma consulta. Vou estar fazendo a simulação aqui de um cadastro de paciente, tá? Vamos aqui, antes de realizar o cadastro, vamos só dar uma conferida aqui no nosso banco, na coleção paciente, aqui nós temos apenas este paciente cadastrado, do João Antônio Silva. Vamos cadastrar um diferente para a gente visualizar melhor. CPF, vamos... 264578911, com a data. E aí vamos colocar aquela, por exemplo, tem bruxismo, medicação regular, ela não tem nenhum. Ela possui, por exemplo, alergia a camarão e ela não fez também nenhuma cirurgia. Vamos salvar estes dados. Correto, ele vai apresentar aqui essa mensagem: paciente prontuário cadastrados com sucesso, que nós já fazemos cadastro duplo aqui, né? Então, se nós fizermos dar um refresh aqui no paciente, nós vamos ver que a inserção da Maria Silva, seu CPF, seus dados direitinho. E se a gente for na nossa coleção aqui de prontuário, nós também podemos verificar que é o cadastro com bruxismo, alergia a camarão, nenhuma cirurgia, e o CRM aqui do médico que cadastrou, né? Voltando aqui no nosso sistema, a gente pode acessar, por exemplo, aqui, cadastro de consulta. Nós vamos ter essa tela aqui também. Veremos a execução por detalhes com uma aplicação no Cassandra posteriormente. Dando prosseguimento aqui, nós vamos acessar agora a tela aqui de pesquisa. Vamos conferir aqui um CPF. De João Antônio Silva, nós vamos pesquisar pelo CPF dele aqui. E vai ser retornado para a gente, como ele já era um paciente cadastrado, ele já tem consultas realizadas nele. Então, aqui temos todos os seus dados, né? O nome completo, data de nascimento, problemas de saúde.
E temos aqui 2 consultas que já foram feitas com ele. Se nós conferirmos aqui, olha, no consulta, a gente vai ver o CPF dele aqui, ó. São exatamente as 2 consultas que estão sendo impressas aqui. E nós temos, além disso, esse botão de excluir, e nós vamos fazer o teste aqui para ver acontecendo isso lá dentro do banco também. Então, vamos, por exemplo, excluir essa primeira consulta. Então, agora só está exibindo uma consulta apenas. E se a gente der um refresh aqui, ela foi excluída com sucesso também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o banco de dados do Cassandra. O Cassandra ele é um banco de dados orientado a colunas de código aberto, e ele é utilizado por diversas organizações devido à sua escalabilidade e sua alta disponibilidade. Ele é bem, assim, a estrutura dele é bem semelhante com o SQL. Inclusive, ele até possui uma linguagem de consulta exclusiva, que é chamado CQL, e essa linguagem ela é bem semelhante à consulta SQL, e ele é organizado por tabelas. Essas tabelas, cada tabela ela possui sua chave primária, da mesma forma que a gente tinha no SQL, mas ele não possui chave estrangeira. Agora eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre o projeto em relação ao Cassandra. Primeiramente eu vou falar sobre como foi feita a conexão. A gente utilizou uma biblioteca PHP Cassandra, e com isso a gente fez uma conexão, né, no Cassandra, ele chama a conexão, né, e aí ele, caso a gente não consiga fazer essa conexão, ele retorna uma exceção falando que a conexão não foi realizada. Eu vou mostrar um pouquinho complementando o que a Natália falou. Vou mostrar sobre as outras funcionalidades do sistema, utilizando agora o Banco Cassandra. Aqui a gente tem um controller para estar realizando o cadastro, né, a inserção de consultas e receitas. E por aqui a gente pode ver que a gente instancia uma nova consulta, e a partir dos dados que são enviados pelo front-end, a gente seta os valores, né, de acordo com o que é necessário para a classe de consulta e para a classe de receita. E aí, após a gente estar setando esses valores, né, tanto para consulta quanto para receita, a gente inicia uma nova conexão. Posteriormente, a gente cria o serviço, né, de consulta e receita, e após isso a gente chama a função de inserir consulta e receita. Aí, após essa solicitação, eu vou mostrar aqui um pouquinho no Persystem como realmente essa conexão é feita com o banco de dados, né? E aí a gente tem uma requisição, né, do banco em relação ao paciente. Se eu tenho algum paciente com aquele CPF já cadastrado, e aí eu vou inserir os dados
né, de consulta e de receita, que vão vir do front-end também. E aí aqui eu tenho a inserção dos dados no, no banco Cassandra, né? A gente passa o SQL da consulta, os dados que serão enviados, né, tanto da consulta quanto da receita. Agora eu vou mostrar um pouquinho no banco de dados em si. Aqui a gente tem alguns usuários que já foram cadastrados, né, como os médicos cadastrados. Eu vou estar utilizando o João Silva aqui. Então, vou fazer login com esse usuário. E aí eu vou digitar o CRM e a senha. Aí eu tenho aqui, como a Natália falou, as 3 opções. No caso, agora eu vou estar cadastrando uma consulta, né? Então, eu vou digitar o CPF do paciente. O paciente que eu vou utilizar, ele já está cadastrado. É o paciente João Pedro Souza. Aí eu vou digitar o CPF. A data da consulta foi realizada dia 1º de dezembro. O diagnóstico foi gripe. Não tivemos nenhuma observação. O remédio foi amoxicilina, com uma dosagem de 500 miligramas para tomar durante 7 dias. Tomar o medicamento de 12 em 12 horas. Agora eu vou salvar. Aqui a gente pode ver que a consulta foi realizada com sucesso. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui no banco. A consulta foi realizada no dia 1º de dezembro. O diagnóstico foi gripe. Não teve nenhuma observação. E a receita também foi cadastrada. No dia 1º, uma dosagem de 500, tomar o medicamento de 12 em 12 horas, durante 7 dias. Agora eu vou estar mostrando para vocês a pesquisa desse paciente. Aqui a gente pode ver o prontuário dele. E aqui tem as últimas consultas que ele realizou. Aqui a gente tem mostrando essa consulta que foi cadastrada agora no momento. Então, para estar realizando o último passo do nosso sistema, eu vou estar excluindo essa consulta. Aqui a gente pode ver que ela era do dia 20/10. Ela foi excluída. Eu vou estar fazendo uma pesquisa aqui no banco. A gente pode ver que a consulta do dia 20/10, ela foi realmente excluída, ela não consta aqui. E a gente vê que o ID da consulta é 8, então, ó, aí na receita também não temos nenhuma consulta do dia 20/10, então a exclusão ela foi executada com sucesso.
Agora falando um pouco dos pontos fortes e dos pontos fracos que a gente teve em relação à utilização desses dois SGBDs. Pode passar. Começando pelo ponto forte do MongoDB, é que o Mongo ele tem a facilidade de operar e gerenciar os dados, tendo em vista que o Mongo ele utiliza um esquema flexível, onde os documentos vai permitir que os documentos tenham campos diferentes, evidenciando a necessidade de criação de campos com valores nulos. Podemos citar também como ponto forte do Mongo que ele utiliza um modelo simplificado de documentos, onde são mapeados de maneira orientada a objetos, parecida com o formato JSON. Pode passar. Em relação aos pontos fracos do Mongo, vai ter que ele não possui nenhuma forma de validação dos dados, permitindo que os documentos sejam enviados em formatos inválidos. Com isso, vai acarretar problemas na hora de realizar a busca de algum documento. Ainda como ponto fraco do Mongo, temos que os dados dos registros não podem ser alterados em conjunto. Ou seja, quando a gente precisa fazer uma alteração dos dados lá no registro, tem que se fazer a alteração item por item. Falando um pouco da vantagem do Cassandra, sendo seu ponto forte, temos a consulta bem parecida com a SQL. Na linguagem SQL, a gente já estava acostumado, devido à disciplina de banco de dados 1, e isso facilitou muito na escrita de consultas, inserção e exclusão dos dados. Um outro ponto é que o Cassandra ele não realiza a normalização dos dados. Dessa forma, vai garantir a velocidade na recuperação dos dados. Pode passar. E como ponto fraco do Cassandra, teve que a maior curva de aprendizagem, visto que o Cassandra ele não possui material didático que facilite a sua utilização no dia a dia e nem uma documentação completa e detalhada. No desenvolvimento do sistema, utilizando esses dois bancos de dados, a gente teve algumas dificuldades. Pode passar, por favor? Então, a gente pode citar algumas dificuldades que nós encontramos durante a implementação. Vou estar iniciando com o Mongo e em seguida a Helena vai estar pontuando sobre o Cassandra. No Mongo, as principais dificuldades foram encontrar um driver, uma biblioteca que ajudasse na integração do próprio SGBD com o código, né, em PHP. Outra dificuldade foi estar manipulando os IDs, visto que o ID dentro do MongoDB ele é criado automaticamente e o banco seta ele como um objeto. Então, fazer toda essa manipulação dentro do código é um pouco mais difícil, dado a esse quesito. Como a Aline citou como um ponto fraco dentro do Cassandra, por causa dele a gente teve bastante dificuldade na hora de estar realizando a conexão, né, entre o banco e o PHP, né, porque a gente não conseguiu achar muitas bibliotecas, muita coisa que nos direcionasse para estar realizando isso. Então, a gente teve muita dificuldade nessa
conexão, então a gente teve que buscar alguns outros sistemas e tentar se basear um pouco neles, né, ter como base neles aí para a gente estar conseguindo realizar essa conexão. E a primeira dificuldade em si que a gente teve foi quando a gente começou a montar um modelo relacional em que a gente pensou nos relacionamentos e a gente descobriu que o Cassandra ele não possui chave estrangeira, então a gente não conseguiria referenciar os registros de uma tabela em outra, né? A gente não conseguiria fazer essa relação. E com isso, a gente acabou tendo que buscar outras formas para estar relacionando essas tabelas. E a partir disso, a gente acabou criando variáveis com o mesmo nome nas tabelas que precisavam estar interligadas, né? A gente meio que utilizou o conceito aí de chave estrangeira para estar fazendo essa interligação aí, e a gente utilizou a conexão, né, e o front para estar conseguindo fazer essa interligação aí entre as duas tabelas. E agora, finalizando o nosso trabalho, ele foi de suma importância porque possibilitou a gente estar fazendo o alinhamento da teoria com a prática, e com isso a gente pôde aprimorar nossas habilidades e aprofundar o conhecimento em diversas áreas já abordadas durante o curso de Sistemas de Informação.